Olá, colegas enfermeiras! Hoje seguimos com a série Enfermeiras no Controle de Infecção. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, que é o controle de infecção no serviço de diálise, tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar. Trouxe este assunto aqui, colegas enfermeiras, pela importância e impacto que tem o serviço de controle de infecção, a enfermeira do controle de infecção na ação juntamente com a equipe assistencial do serviço de diálise. Pois pacientes que desenvolvem uma infecção relacionada à ciência de saúde, uma infecção de corrente sanguínea, falando do setor de hemodiálise especificamente, ele tem maior tempo de tratamento, risco então de óbito, tempo de internação, complicações sérias, e isso tudo pode ser evitado através de medidas importantes como higiene de mãos, desinfecção do hub do catéter, orientação até para o profissional, para a família que dá assistência e cuida desse paciente. Então, a importância de um sistema organizado para a prevenção. E o foco, o intuito aqui é auxiliar para que haja melhoria dos indicadores e melhor qualidade prestada ao nosso paciente. Falando dos indicadores, então, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. A importância de eu definir juntamente com a equipe quais são os principais indicadores para análise mensal, para ter o dado fidedigno e, a partir daí, traçar melhorias, planos de melhorias. Sempre com alinhamento de perto com as equipes assistenciais, porque quem realmente faz a prática acontecer são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, a equipe que está lá, equipe médica, é multiprofissional, mas quem fica mais tempo com o paciente são a equipe da enfermagem, indiscutivelmente. Então, por isso a importância de medir os indicadores e traçar, então, planos de melhorias e, quiçá, mantê-los se estiver adequado, os indicadores estiverem com baixo número de infecções, com uma boa adesão de higiene de mãos, manter por um tempo prolongado e tentar sempre melhorá-los. Trago um pouquinho da base legal, então, que nos direciona, nos dá o norte para que o serviço de diálise, tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar, ocorra da melhor maneira possível, porque todas essas legislações que ocorreram foram por vários problemas que ocorreram no serviço de diálise. Lembro-me, há mais de 20 anos, o ocorrido foi em Caruaru, no Pernambuco, onde houve 60 vítimas, então, deste caso, que foram contaminações gravíssimas pela questão da falta de qualidade da água. Então, a partir de então, várias legislações vieram para nos auxiliar, profissionais de saúde, controles de infecção, para que Anvisa, para que haja melhoria do serviço prestado e que a gente evite ao máximo possível os eventos adversos. Então, temos a legislação, a RDC da Anvisa 63 de 2011, que dispõe sobre as boas práticas dos serviços de saúde. A RDC 36 de 2013, que traz sobre a segurança do paciente. A RDC 11 de 2014 também traz sobre as boas práticas nos serviços de saúde. Então, temos legislações importantes que nos auxiliam para que essa base legal seja bem sólida e que o resultado seja para todos, tanto para as instituições de saúde que prestam esse serviço tão importante pelo número de pacientes que ao longo dos anos vem aumentando nos serviços de hemodiálise e pela questão, então, de dar mais qualidade de vida para esses pacientes. Também temos a Portaria 389 de 2014, a Lei Federal 6437 de 77, todas essas legislações nos dão embasamento técnico, científico para a melhoria do serviço prestado e o controle de infecção mais ativo, mais presente, com base sustentável.
temos o Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções relacionadas à Ciência e Saúde, que ele é validado de 2021 a 2025. O que ele traz? Então, o objetivo específico é aprimorar o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica das Infecções relacionadas à Ciência e Saúde e da resistência microbiana. Então, ele traz um norte, quais são os indicadores que nós precisamos mandar para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para que ela consiga traçar um perfil a nível de Brasil e para que também nós tenhamos parâmetros para nos basearmos e oportunidades de melhorias. Aqui apresento para vocês o embasamento técnico que eu falei, que são as notas técnicas que trazem tanto sobre os critérios definidores de infecções que devem ser notificadas dentro dos critérios epidemiológicos dos serviços de diálise. Também a nota técnica que traz sobre a questão de surtos e os indicadores e as medidas de prevenções. Vou, no decorrer dessa aula, passando para vocês. E depois, como fazer, vai ter um momento específico de cada uma. Quais são os critérios, como que eu vou classificar cada um, o que é uma infecção de fístula arteriovenosa, o que é uma bacteremia, como eu faço esses critérios individuais. Então, falando do controle de infecção e vigilância das IRAs. O que nós devemos ter quanto controladora de infecção? Um olhar, uma observação ativa, sistemática e contínua da ocorrência das IRAs, da sua distribuição, dos fatores e condições, então, que podem contribuir para esta ocorrência, a fim, então, de executar oportunamente ações para prevenção e controle. Então, ao momento de agir, o momento de intervir, o momento de traçar um plano de ação, um PDCA, um teste em pequena escala, avaliar aquele teste se deu certo e aí discutir com a equipe para ampliar para todos os pacientes aí dentro de todo o serviço. Então, a importância de ter este olhar. Então, a vigilância, ela é considerada um dos componentes essenciais para a prevenção das infecções relacionadas à ciência e saúde e da prevenção da resistência microbiana. E a OMS traz alguns pontos importantes que com a vigilância é possível ter. Então, obter taxas que permitam conhecer a realidade epidemiológica do meu serviço, identificar, então, quais são os padrões relevantes de resistência microbiana, identificar surtos antes da sua propagação, avaliar a eficácia das medidas que realizamos de controle de infecção, se estão sendo dentro do esperado, se não estão atendendo o que a gente planejou, se precisamos rever a forma dessa abordagem. Então, isso nos dá parâmetros para que haja uma melhoria contínua do serviço prestado. E isso nos dá embasamento, então, para as evidências. Demonstram reduções significativas das taxas de infecção relacionadas à ciência e saúde após a implementação das vigilâncias das IRAs. Aqui eu trouxe a ilustração de um gráfico onde eu posso ter uma linha do tempo, avaliar anualmente, mensalmente, como eu desejar avaliar para que eu consiga fazer ações de melhoria e ao longo do tempo acompanhar se essas ações foram efetivas ou se elas precisam, então, mudar aí a rota, refazer o PDCA em pequena escala e depois ampliar. E quais serviços de saúde devem fazer a vigilância das IRAs em diálise? Todos os serviços que realizam diálise, independente da sua localização, se é dentro da instituição hospitalar ou se é uma clínica de diálise em outro local. E quais serviços de diálise devem notificar os dados de IRAs para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária das IRAs na sua instituição? Serviços de diálise de pacientes crônicos. Então, esses serviços devem notificar mensalmente os indicadores. E como implementar um serviço de vigilância de IRAs no serviço de saúde?
Esse assunto é muito importante porque tendo um sistema organizado, ele fica mais fácil para que a equipe consiga fazer a notificação, avaliar quais indicadores estão acima da curva, as intervenções necessárias. Temos o caderno da Anvisa, nota técnica, que traz toda essa orientação, então a gente pode esmiuçá-la ela melhor, de uma forma fragmentada. Tem várias enfermeiras me chamando, eu estou mandando então orientações, mas vou fazer especificamente então critério por critério. E a vigilância das IRAs, ela nos auxilia na definição de eventos a serem monitorados, definição dos tipos e métodos de vigilância, a coleta sistemática, notificação dos dados, a consolidação, tabulação e análise dos dados, a divulgação dos dados, então, para os meus colaboradores, para que eles estejam engajados, tanto para manter esse indicador, se ele estiver conforme, como para melhorá-los, a implementação de medidas de controle e intervenção, a aferição e avaliação dos dados pós-intervenção, plano de ação PDCA com a equipe, então, participativa. Esse eu acho que é um fator que estamos caminhando, estamos mudando a cultura e isso é o que vai trazer resultados positivos em todos os aspectos de controle de infecção. A mudança de cultura é um fator que prepondera para a melhoria de forma muito positiva e impactante. É importante que tenhamos sempre esse olhar voltado para referências de literatura, solicitação da legislação e normas sanitárias, eventos com potencial para implementação de qualidade, buscar o que é bom, resultados positivos, a gente deve copiar. Deve buscar, então, normas da vigilância sanitária, da OMS, de grandes hospitais de referência. Então, nós podemos ter esse acesso que vai nos auxiliar a fazer melhorias pontuais no nosso serviço de diálise. Para a prevenção, então, de eventos com potencial para aumentação da qualidade e disponibilidade de tempo e de recursos humanos. Então, também preciso ter organizado que a minha equipe consiga estar ativa aí, sugerindo, vendo qual é a melhor forma de fazer a ação, ouvindo lá o profissional que está atuando, o que ele está tendo de dificuldade para fazer tal ação, entendendo, ouvindo como ele faz o processo hoje, se está de forma correta ou não, o que eu posso auxiliar nesse momento quanto controladora de infecção, junto com a gestora ou os enfermeiros do serviço de diálise, os técnicos, para que essa ação de melhoria seja da melhor forma possível. E quais são os indicadores mínimos a serem monitorados em serviço de diálise? A utilização de catéter temporário não tonelizados por mais de 3 meses, a soroconversão de hepatite C, infecção de acesso vascular associado aos tipos de acessos, as bacteremias associadas aos tipos de acessos venosos, o perfil fenotípico dos micro-organismos causadores de bacteremias, o tratamento com vancomicina, internações hospitalares e a mortalidade desses pacientes. Então, esses indicadores eu preciso ter eles organizados, alimentados e analisados e, a partir daí, traçar, então, oportunidades de melhorias. E os indicadores a serem monitorados em diálise peritoneal. Peritonites, internações hospitalares e também mortalidades desses pacientes. E aqui entra um fator muito importante, que são as orientações para as equipes e também para as famílias que têm essa assistência junto ao seu familiar. Qualquer serviço de diálise deve fazer a notificação de surtos infecciosos porque são de importância epidemiológica. São exemplos reações pirogênicas que recomenda-se aos serviços de diálise que façam a vigilância e monitoramento desses tipos de evento, uma vez que essas reações podem desencadear complicações para os pacientes assistidos e, por vezes, complicações gravíssimas. Surtos de pirogenia devem ser notificados à vigilância sanitária local e também no formulário de notificação de surto da unidade. A coleta de dados deve ser sistemática, então ela pode ser passiva quando o profissional da enfermagem lá da ponta avisa o controle de infecção
que tem um caso suspeito de um evento adverso de infecção relacionada à assistência de saúde, ou ativo, no enfermeiro do controle de infecção vai no setor, conversa com a equipe, avalia o paciente, se está com secreção no acesso, se está com secreção na fístula, como está o catéter de diálise peritoneal. Então, essa é a vigilância ativa. E elas podem caminhar de forma sistemática, auxiliando, então, para a investigação desses eventos adversos. Instrumento de coleta de dados. Os instrumentos de coleta de dados, eles devem contemplar informações para que se obtenha dados que sejam suficientes para o fechamento dos critérios diagnósticos epidemiológicos das IRAs e que comporão o numerador e denominador dos indicadores a serem monitorados. Então, esse instrumento deve ser bem planejado, bem organizado para que facilite aos profissionais, então, fechar então, esse indicador de infecção relacionada à assistência no serviço de diálise. Aqui trago para vocês algumas estratégias que podemos utilizar para a busca ativa do numerador. Visitas na unidade de diálise, participação das visitas multidisciplinares, avaliação do paciente à beira-leito, à beira-maca, à beira-cadeira, a busca nos prontuários e outros registros de serviço, a formar parcerias com o laboratório de microbiologia, farmácia hospitalar e profissionais dos setores que estão sob vigilância. Então, a importância de estarmos organizados de forma sistemática. Tudo isso vai nos favorecer, nos dar suporte para a melhoria, então, desta avaliação, dessa busca ativa. E atenção! Para os casos apresentados, por exemplo, o paciente tem 2 acessos, deve ser considerado para fim de vigilância o acesso venoso central de maior risco de infecção. Então, se o paciente tem 2 acessos, eu vou considerar o que tem maior risco. E para finalizar esta aula, falando dos indicadores, propriamente dito, do serviço de hemodiálise, um dos objetivos da vigilância é a obtenção de dados para a elaboração dos nossos indicadores, que permite conhecer a realidade epidemiológica para a determinação de parâmetros aceitáveis. Porque cada serviço tem a sua particularidade, então a partir de uma linha do tempo, vou traçar o meu indicador, qual é o ponto de corte, até tanto por cento eu preciso ter atenção, minha meta é 0 de infecção, quais ações eu preciso implementar no meu serviço para que haja melhoria efetiva, maior qualidade, menos tempo de internação do paciente e, consequentemente, menor risco de óbito e também menor risco de resistência microbiana, que é o mal do século. Então, aproveito aqui para agradecê-las, as enfermeiras que estão assistindo, me acompanhando. Mandem dicas, dúvidas, perguntas que eu farei questão de ajudá-las. Muito obrigada e até breve.